Então, gente, esse vídeo é para esclarecer um pouco sobre uma videoaula sobre treinamento dos cálculos da avaliação respiratória em UTI, tá bom? A gente viu aparelhos / diagnóstico. Quais são os 3 principais aparelhos? Ventilômetro, medida da ventilação. Então, qual é o diagnóstico? Hipoventilação alveolar. O ventilômetro, ele mexe no volume corrente, na capacidade vital e na capacidade INS. Volume corrente é a quantidade de ar que eu inso e expiro por minuto. Capacidade vital é a capacidade máxima que eu tenho de INS e expirar. E a capacidade INS é a capacidade máxima que eu tenho de inspirar. Os valores de normalidade estão aqui. Volume corrente normal de 6 a 8, capacidade vital tem que estar acima de 65 e a INS acima de 35. Mano, pressão, força, medida de força, medida de pressão. Então, qual é o diagnóstico? Fraqueza muscular respiratória, que é a PI e a PE. Força da musculatura INS, força da musculatura EIS. Eu posso ter um ou outro alterado, ou os dois alterados. Se eu tiver os dois alterados, fraqueza muscular respiratória. Se eu tiver só a PI, fraqueza muscular inspiratória. Se eu tiver a PE, fraqueza muscular expiratória. E o último aparelho, Peak Flow, medida de saída do ar. Mede a gravidade da obstrução do aprisionamento do ar. Então, qual é o diagnóstico? Obstrução aérea ou obstrução do fluxo de ar. Temos aqui algumas fórmulas que já foram vistas. Peso predito, altura em centímetro, menos 152,4 vezes 0,91, mais 50 se for homem, ou mais 45,5 se for mulher. PO2 ideal é 109 menos 0,43 vezes a idade. Isso reflete a oxigenação do paciente, junto do índice de oxigenação, que é a relação PaO2-FiO2, que o ideal é ser acima de 300. Lembrando que o volume corrente é o volume minuto dividido pela frequência respiratória. Lembrando que a capacidade vital é a capacidade vital lenta dividido pelo peso e que ela tem que estar acima de 65. E o volume corrente entre 6 e 8. Aí vamos para os casos. Paciente, exemplo 1. Paciente do sexo masculino tem 168 centímetros, volume minuto de 5.200, frequência respiratória de 25, Glasgow de 15, dispneico leve, capacidade vital lenta de 1.800, PI e PE de menos 50 e mais 100. Qual o valor do volume corrente nesse caso? Qual o valor do volume corrente? É igual ao volume minuto dividido pela frequência respiratória. Então, isso daí dá 5.200 dividido por 25. Então, se a gente for olhar, quanto é que dá 5.200 dividido por 25? (5.800) dividido por 25 dá 232 ml, ok? Respondido aqui o volume corrente. Eu quero saber qual é a capacidade vital também. A capacidade vital é só a capacidade vital lenta, que é quanto? 1.800 dividido pelo peso. Eu não tenho ainda o peso, preciso achar o peso predito, é uma das perguntas. Então, só vai colocar a altura. Qual é a altura do paciente? 168 menos 152,4 vezes 0,91 mais 50 porque é homem. Então, o peso desse paciente vai ser 168 menos 152,4, primeiro resolve o parênteses, vezes 0,91 mais 50 porque é homem. Isso dá 64 quilos. 64 vezes 6 ml, que é o volume mínimo, ele deveria fazer 300 vezes 6 aqui, ele deveria fazer 385 ml. Só que ele só está fazendo 232. Então, tem sim uma redução do volume corrente para esse paciente. Bora ver a capacidade vital? É a vital lenta dividido pelo peso. O peso deu quanto? 64 quilos. Então, só eu pegar 1.800, dividir por 64 quilos, isso vai dar 28. Também seta para baixo. O normal era que fosse acima de 65. Então, eu já tenho um diagnóstico de volumes e capacidades baixas. Então, a hipoventilação, sim. Devido a quê? Devido à redução do volume corrente e devido à redução da capacidade vital, ok?
Letra C. Qual é o diagnóstico, então, respiratório? O diagnóstico respiratório vai ser hipoventilação alveolar. Mas eu tenho outro detalhe. PI, PE, menos 50 e mais 100. Manovacuômetro mostrando alterações. Eu tenho também fraqueza. E nesse caso, o normal é de 90 a 100. Nesse caso, eu só tenho fraqueza muscular inspiratória, porque só a PI deu baixa, ok? A PE deu mais 100, a PE deu normal. Então, respondido esse primeiro. Esse segundo, neonato, tem 15 dias de vida, com tubo 3, peso 2, sedado, FiO2 de 60, gasometria, pH de 7,30, CO2 de 59, bicarbonato de 24 e PO2 de 100. Primeira pergunta da gasometria: qual o distúrbio? Qual a alteração de pH? O pH normal, vocês vão ver aí, é um pH de 7,35 a 7,45. Um CO2 normal, tiro 7, é de 35 a 45. E um bicarbonato normal é de 22 a 26 ou no máximo 28. Então, eu já tenho de cara aqui, ó, uma redução do pH. Quando o pH está baixo, como é o nome disso? É uma acidose. Bora ver quem foi o culpado. O CO2 era para ser até 45, o CO2 está 59. Então, é uma acidose de que tipo? É uma acidose respiratória. Esse é seu distúrbio ácido básico. Te pergunto, qual está a oxigenação? Qual o índice de oxigenação? Só é pegar PO2 e dividir pela FiO2. Quanto é a PO2 desse paciente aqui, ó? 100. 100. E quanto de oxigênio eu tô dando? 60. Aqui, ó, 60. Então, se eu dividir 100 por 60, dividido por 60, vai dar igual a 1,66. Em percentual, isso dá 166. Seta para baixo também, está menor que 300. Então, esse paciente, além da acidose respiratória, ele tem problema de quê? De oxigenação. Última pergunta dessa questão. Qual o ponto de fixação? Esse menino está com tubo 3, mas é neonato, tem um peso de 2. O ponto de fixação na neo sempre será o peso da criança mais 6. Como o menino tem 2 quilos, 2 mais 6, o ponto de fixação é 8. E isso daí é aonde? Na comissura labial é meu ponto de referência. Certo? Última questão. Paciente do sexo feminino, 1,60 m, volume minuto 3,200, frequência respiratória de 18, Glasgow Bond de 15, tá dispneica, leve, tá entubada com um tubo de tamanho 8, capacidade vital lenta de 5,800, PI/PE de menos 90 mais 100, pH de 7,25, CO2 de 48, bicarbonato de 24, PaO2 de 100 e um FI de 45%. Primeira pergunta de novo, qual o distúrbio ácido básico? A primeira coisa que eu faço é olhar o pH numa gasometria. O pH tá 7,25, ó. O pH normal seria de 7,35 a 7,45. O pH está baixo, bota uma seta para baixo. Se o pH tá baixo, o nome disso daqui já é uma acidose. Bora ver quem foi o culpado, por ter alterado esse pH. O bicarbonato normal, ó, é de 22 a 26. O bicarbonato está normal. O problema aqui foi o CO2 que subiu. Então, mais uma vez, eu tenho o que aqui? Uma acidose do tipo respiratória. Segunda pergunta, igual a de cima. Qual o índice de oxigenação? Só é pegar PO2 e dividir pela FiO2. Quanto é a PO2 aqui desse paciente? A PO2 desse paciente é 100 e a FiO2 é 45. Então, só é pegar 100 e dividir por 45, lembre que é por cento. Então, se eu pegar 100 e dividir por 48, e dividir por 48%, não, perdão, 100 dividido por 45%,
dá 2,22. Isso é igual a 222. Tá menor do que 300, né? Então, também tem problema de quê? De oxigenação. Então, além da acidose respiratória, tem também hipoxemia, ok? Qual o ponto de fixação? Mesma pergunta da de cima. Qual o ponto de fixação? É adulto com tubo 8. Então, o ponto de fixação do adulto é o tamanho do tubo vezes 3. O tamanho do tubo é 8. Vezes 3. 3 vezes 8, 24. Qual é a referência sempre? Comissura, independente se é neo ou pede ou adulto. Comissura labial. Se eu te perguntasse quantas vezes tem que ser vista a pressão do CAF, pressão do CAF tem que ser vista 3 vezes por dia. E a pressão do CAF desse caso aí, que é um adulto, seria de 25 a 30. Então, gente, espero que com a resolução desses casos fique mais claro na hora que vocês estiverem estudando, ok? Um abraço.